Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Segundo escreveu São Lucas, nós inclusive lemos até o versículo até o versículo 30, não foi? Ministramos, porém, até o trecho da parábola do fariseu e do publicano. Mas a gente tem aqui ainda o abençoamento de Jesus às crianças que eram levadas a ele para que ele as tocasse, e os discípulos repreendiam as pessoas, ao que Jesus, chamando as crianças para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A lição moral é esta aqui: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Isso aqui também, deixa eu pontuar, não serve de parâmetro para batismo infantil. Há algumas igrejas que preservam a tradição, algumas igrejas evangélicas que preservam a tradição religiosa de batizar crianças, né? E não existe fundamento, na verdade, bíblico para isto. Pelo fato de que a criança não tem noção do significado e da importância e da representação batismal, né? Quando a criança era circuncidada no Velho Testamento, há poucos dias de nascido, isto era já para a criança ser inclusive educada e a partir de então fazer parte das promessas que Deus fizera a Abraão, não é? Algumas igrejas, inclusive historicamente reformistas, como diz Louis Berkhoff, teólogo, inclusive presbiteriano. A igreja presbiteriana é uma das igrejas evangélicas que batiza criança. O argumento é que o batismo nas águas corresponde à circuncisão, porque a criança era circuncidada ao 8º dia de nascida. Fato é que não existe fundamento, na verdade, para isto, com relação ao batismo, exatamente pela razão que há pouco eu acabei de dizer, né? Que a criança não tem noção do significado, da importância do batismo. Aí não é válido. Amém? Louvado seja Deus. O que acontece? O texto aqui não respalda o batismo infantil. Não respalda o batismo infantil. Né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que eu queria pontuar.
Louvado seja o nome de Jesus. Há outras questões que envolvem perguntas relacionadas à criança. Eu imagino o Severino me perguntando amanhã: e aí, pastor? A criança, ela pode cear? Não. Aí a gente tem que considerar vários elementos, vários fatores. Já que eu estou nessa chuva, deixa eu me molhar. A gente entende que, quando eu digo a gente entende, é porque é sabido isso, é regulamentado isso pela própria Escritura, que filho de crente não é crente. Não é? Como filho de peixe, peixe é. Filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho. Mas filho de crente, ele não é crente no sentido de nascido de novo, até ele realmente confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que ele pode já fazer isso quando infantil e consolidar isso no batismo. E a sugestão de idade biológica para se batizar, com um certo respaldo bíblico, é de 12 anos, seguindo uma aculturação histórica do povo judeu. Não é? Foi já com essa idade que Jesus estava no templo discutindo as coisas concernentes ao reino dos céus. Mas a criança está ali, os pais já sendo crente, inclusive, ensinando a criança no caminho, e a criança já está servindo a Jesus. A fé que ela professa é em Jesus. Esta criança, a exemplo do adulto não batizado das águas, tem o direito, o dever e a necessidade de cear. Por conta, inclusive, que é o acrescido nas palavras de Jesus, que quem não recebeu o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Porque uma criança de verdade não é simplesmente pelo fato da faixa etária, mas o que envolve, né, a infantilidade. A criança não tem malícia, a criança não tem maldade no coração, a criança mesmo. Agora, a gente está vivendo uma época que isso deve ser decantado, né? Deve se fazer uma decantação, porque há crianças matando. Uma pessoa de 13 anos é criança, roubando, matando, fazendo maldade. Porque às vezes tem 13 anos e é pequeno, baixinho, franzino, mas às vezes tem 13 anos e é um galalau, né? É gente grande. Mas a idade biológica é o que fala mais alto. Por isso que existe, institucionalmente falando, uma discussão muito grande sobre isso aí, da redução da idade penal, né? Alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo, da menoridade responsabilizada pelos seus próprios atos. O grande problema com relação a esse assunto, deixa eu abrir um parêntese aqui, é que não existe uma formação ressocializadora substancial em nosso país. Não existe. Porque quando uma pessoa de pouca idade vai para a casa de detenção de menores infratores,
o que seria para ressocializar, acaba especializando o menino na bandidagem. É muito complicado isso, né? Aí uma criança não é educada da igreja, tal, é aconselhável que ela não participe da Santa Ceia. Mas se é uma criança que frequenta a igreja, faz parte dos trabalhos da igreja, ela está convertida, ela está nascida de novo, aí ela preenche o requisito de poder cear. O fato dela estar no momento servindo a Jesus. É a condição de cear. Está servindo ao Senhor. Está sendo educada no caminho do Senhor. E essa trilha que a criança já percorre, já autentica o seu ingresso ao reino. O que só vai se esperar mais na frente, quando ela chegar ao poder de decidir o poder de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não simplesmente saber que a mão direita é a que está do lado de cá e a esquerda é a que está do outro lado, e vice-versa. A esquerda do lado de cá e a direita do outro lado. Não é esse discernimento que eu me refiro. É ter mais ciência do que é certo e do que é errado. E ela, neste momento, dentro deste poder que ela passa a ter, ela optando para continuar no caminho, aí mais do que nunca, ela está atestando a sua paternidade divina, ela está atestando a criança, a sua nacionalidade divina, o seu estado espiritual, não é? O seu novo nascimento. Agora, se a criança não é de estar na igreja e tal, vive descompromissada com as coisas de Deus, é aconselhável que ela também não coma do pão, não beba do vinho, caso ela visite a igreja ou vá à igreja em um dia de Santa Ceia. É melhor não é? E orientar a elas a esse detalhe aí. Com adulto é difícil trabalhar nesse aspecto, imagine com criança. Mas tem que ter paciência. Uma das virtudes do ministro da palavra de Deus é a paciência que tem que ter para debulhar a Escritura. Para debulhar a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem esta paciência, ficará muito complicado para o servo, para a serva do Senhor, não é? Louvado seja Deus. Pois bem, pontuamos isso aqui. Já é 1h50. Amanhã a gente termina esse capítulo 18 de Lucas. Amém? Louvado seja Deus. Porque queremos pontuar mais algumas questões de cunho teológico e doutrinário, biblicamente doutrinário, com os irmãos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.